Você já se pegou pensando, por que isso sempre acontece comigo? Ou, se ao menos, então eu seria feliz. Essas frases parecem tão naturais, mas e se eu te disser que são elas que podem ser a fonte do seu estresse e frustração? Hoje vamos mergulhar na mente de uma das pessoas mais psicologicamente resilientes da história, a de um estoico. Analisaremos 13 frases específicas que você nunca ouvirá de alguém que pratica o estoicismo. E prometo, depois deste vídeo, você passará a ver suas próprias palavras e pensamentos de uma nova maneira. Para começar, vamos entender rapidamente quem são esses estoicos. Eles não são estátuas sem emoção, como muitos pensam. O estoicismo é uma filosofia grega antiga, um guia prático para a vida. Seus seguidores, como o imperador Marco Aurélio ou o ex-escravo Epicteto, buscavam a tranquilidade da mente e a força interior. O segredo principal deles, a capacidade de distinguir o que podemos controlar do que está além do nosso poder. E é nesse princípio que toda a sua visão de mundo se baseia. A frase número 1 que você nunca ouvirá de um estoico é injusto. Convenhamos, este pensamento nos ocorre o tempo todo. Cortaram-lhe o caminho no trânsito. Um colega recebeu a promoção que, na sua opinião, você merecia. Choveu justamente no dia em que você planejou o piquenique. A primeira reação, instintiva? Claro que é. É injusto. Essa frase é como um desabafo, um grito da alma. É a nossa forma de exigir que o mundo se alinhe com as nossas expectativas e o nosso código de conduta. Mas um estoico vê isso de uma forma completamente diferente. Para ele, o universo não opera com conceitos de justo ou injusto. Ele simplesmente é. Os acontecimentos simplesmente ocorrem. Ao atribuir-lhes o rótulo de injustiça, entregamos voluntariamente o nosso poder interior à mercê das circunstâncias externas. Tornamo-nos vítimas passivas, capazes apenas de lamentar o próprio destino. Imagine a mesma situação da promoção no trabalho. Em vez de ferver de ressentimento e sussurrar para si mesmo como isso é injusto, um estoico faria a si mesmo perguntas bem diferentes. Certo, isto aconteceu. O que posso controlar nesta situação? Posso conversar com a chefia para entender os critérios de escolha? Que habilidades preciso desenvolver para ser um candidato melhor na próxima vez? O que esta situação me ensina? Percebe a diferença? O foco sai de uma queixa impotente e vai para a ação construtiva. Um estoico não gasta energia preciosa com o que já aconteceu e o que ele não pode mudar. Ele a direciona para o que está ao seu alcance, para suas próprias reações, decisões e passos futuros. Reclamar da injustiça é um beco sem saída. Buscar as suas zonas de controle, por outro lado, é o caminho direto para a força. Ok, prosseguindo. A segunda frase que um estoico nunca pronunciaria é: por que eu? Esta é a clássica pergunta da vítima. Quando algo ruim acontece, uma doença, um desemprego, uma traição, essa pergunta surge por si só. Ela vem carregada de autopiedade e da sensação de que o destino, de alguma forma, o escolheu como alvo. Olhamos para os outros e pensamos: por que tudo está bem com eles e essa desgraça caiu sobre mim? O que eu fiz para merecer isso? Mas um estoico jamais faria essa pergunta. Sabe por quê? Porque a considera sem sentido e até um pouco arrogante. Ao perguntar, por que eu? Estamos implicitamente assumindo que, por direito, deveríamos estar protegidos de todas as dificuldades da vida. É como se tivéssemos uma armadura invisível que foi perfurada por algo realmente extraordinário. Os estoicos, por outro lado, veem o mundo com sobriedade. Eles entendem que as dificuldades não são uma exceção, mas uma parte intrínseca da vida. Elas acontecem com todos, com pessoas boas e más, com ricos e pobres. Perguntar, por que eu? É o mesmo que perguntar, por que chove? Ou, por que o sol se põe? Simplesmente acontece. Em vez de, por que eu? O estoico faz uma pergunta diferente, muito mais poderosa. Já que isso aconteceu comigo,
Como posso usar isso a meu favor? Ele vê nas dificuldades não um castigo, mas uma oportunidade de treino para o espírito. Uma doença, uma chance de exercitar a paciência e valorizar a saúde. Um desemprego, a oportunidade de encontrar seu verdadeiro chamado. Uma traição, uma lição amarga mas inestimável sobre a natureza humana. O imperador estoico Marco Aurélio dizia que o obstáculo no caminho se torna o próprio caminho. Ele via qualquer problema não como uma barreira, mas como um degrau onde se pode apoiar para se erguer e se fortalecer. Então, da próxima vez que a pergunta, por que eu, vier à sua mente, tente substituí-la por, o que posso fazer com isso? E você sentirá a impotência ser substituída pela força. Ótimo, vamos para a terceira frase, uma que é totalmente avessa ao pensamento estoico. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, ou tempo, ou amor, aí sim eu seria feliz. Esta é, talvez, uma das armadilhas mais comuns do mundo moderno. Vivemos em um constante adiamento da felicidade. Parece-nos que, para a plenitude, sempre falta alguma coisa. Ah, se eu comprar um carro novo, aí sim vou viver de verdade. Quando eu encontrar o parceiro ideal, tudo vai se ajeitar. Ao me aposentar, finalmente vou descansar. Nós construímos nossa felicidade sobre o que é externo e futuro, sobre aquilo que está além do nosso controle direto. Mas o estoico sabe que esse é um caminho sem volta, uma corrida vazia. A busca incessante por bens externos é como tentar saciar a sede com água salgada. Quanto mais você bebe, mais a sede aumenta. O estoico, seja ele o poderoso imperador Marco Aurélio ou o ex-escravo Epicteto, compreendia uma verdade simples e profunda. O verdadeiro bem-estar, ou eudaimonia, não provém de fatores externos, mas sim de dentro de nós. Não depende da sua conta bancária, do seu status social ou do número de curtidas nas redes sociais. Ele depende exclusivamente da qualidade dos seus pensamentos, das suas virtudes cardeais, sabedoria, coragem, justiça e temperança. Imagine uma pessoa que ganhou na loteria. Será que ela se tornou automaticamente feliz? Estudos mostram que não. Depois de algum tempo, o nível de felicidade dela geralmente retorna ao patamar anterior. E muitas vezes até diminui por conta de novos problemas. Agora, pense em alguém que, apesar das dificuldades financeiras, encontra motivos para se alegrar todos os dias, ajuda o próximo e cultiva a própria mente. Quem, de fato, é o verdadeiro rico? O estoico não afirma que dinheiro ou relacionamentos são inerentemente ruins. Longe disso. Eles são o que se chama de indiferentes preferíveis. Ou seja, se os temos, ótimo. Se não, a ausência deles não deve perturbar nossa paz interior. A felicidade que se baseia em algo que pode ser perdido não é felicidade, mas sim ansiedade disfarçada de um belo presente. A verdadeira alegria é um subproduto de uma vida bem vivida, vivenciada no aqui e agora, com tudo o que você já possui. Vamos ao quarto ponto da nossa lista de coisas a evitar. Uma frase que você definitivamente não ouvirá de um estoico é: "Este é o pior dia da minha vida." Ah, como adoramos dramatizar. Derramamos café, chegamos atrasados a uma reunião, brigamos com alguém querido, e pronto, o cérebro já grita. É o fim, uma catástrofe, o pior dia da história. Temos a tendência de exagerar o negativo, transformando um pequeno inconveniente numa tragédia de proporções universais. Essa frase é pura emoção, escapando ao controle da razão. Já o estoico aborda isso com precisão cirúrgica. Sua principal ferramenta é a distinção entre fatos e julgamentos. Fato: uma mancha de café na camisa. Julgamento: isso é horrível. Meu dia está arruinado. Pareço um idiota. Fato: você se atrasou para o trabalho. Julgamento: sou um fracassado. Com certeza serei demitido. Minha vida está indo ladeira abaixo. Um estoico jamais se permitiria cair em avaliações tão dramáticas. Em vez disso, ele simplesmente constata o fato, da forma mais objetiva possível. Não o pior dia, mas sim
Hoje aconteceram 3 eventos desagradáveis. Sente a diferença na entonação. No primeiro caso, pânico e impotência. No segundo, uma análise tranquila da situação. Essa abordagem não torna a pessoa insensível. Ela a torna eficaz. Ao remover do seu vocabulário palavras como terrível, horrível, insuportável, você priva os eventos negativos do seu poder emocional sobre você. Você não faz uma tempestade num copo d'água. Você simplesmente vê a mosca, nota que ela está ali e pensa em como afastá-la. Isso mantém a clareza mental e permite focar na solução do problema e não na vivência do drama. Para um estoico, não existem piores dias. Existem apenas dias com diferentes conjuntos de desafios. A próxima frase na nossa lista é o número 5. É uma afirmação curta, mas muito enganosa. Eu não consigo mais aguentar isto. Usamos esta frase quando sentimos que chegamos ao nosso limite. Quando a dor, o estresse ou a frustração parecem tão intensos que mais uma gota nos faria desabar. Não consigo aguentar esta dor. Não consigo mais com este trabalho. Não aguento mais o comportamento dele. Isso soa como uma constatação de um facto, como um reconhecimento da nossa própria impotência. Mas para um estoico, isto não é um facto, mas sim uma mentira. Uma mentira que contamos a nós mesmos. A filosofia estoica ensina que a natureza não nos dá provações que não sejamos capazes de suportar. Dentro de cada ser humano reside uma enorme reserva de resiliência, da qual muitas vezes nem sequer suspeitamos. Dizer, eu não consigo mais aguentar, significa render-se antes mesmo do início da verdadeira batalha. É uma tentativa de fugir à responsabilidade pelas nossas reações e encontrar uma justificação para a capitulação. Epicteto, que ele próprio passou pela escravidão e sofrimento físico, dizia que para cada provação, temos uma virtude correspondente para lidar com ela. Se for insultado, tenha paciência. Se um trabalho pesado recair sobre si, tenha resistência. Se enfrentar uma tentação, tenha o autocontrole. Portanto, quando se apanhar a pensar, eu não consigo mais aguentar isto, um estoico sugeriria que parasse e se perguntasse, será isto realmente verdade? Ou é apenas uma reação habitual da mente que teme o desconforto? E se eu conseguir aguentar isso? E se eu conseguir aguentar ainda mais? A consciência de que é muito mais forte do que costuma pensar de si mesmo é um dos passos cruciais para alcançar a serenidade estoica. Você não é um vaso frágil, mas sim um aço resistente que é temperado no fogo das provações. E pode suportar muito mais do que pensa. Chegamos ao 6º ponto. E esta frase é uma das mais comuns no dia a dia. Ele me irritou. Ou, ela me magoou. Dizemos isso constantemente, transferindo a responsabilidade pelas nossas emoções para outras pessoas. Como se o outro fosse um tipo de mágico com um controle remoto, que aperta o botão da raiva ou da mágoa, e não pudéssemos fazer nada a respeito. Tornamo-nos marionetas, e os nossos sentimentos são os fios pelos quais os outros nos puxam. O estoico discorda veementemente disso. Para ele, essa afirmação é um erro de pensamento fundamental. Segundo o estoicismo, ninguém nem nada de fora pode fazer você ficar zangado, triste ou magoado sem o seu consentimento interno. Os acontecimentos são, por si só, neutros. Alguém lhe disse algo áspero. Isso é um facto. Mas a sua reação, raiva, mágoa, irritação, isso já é o seu julgamento sobre esse facto. É a sua escolha interna. Marco Aurélio escreveu nas suas Meditações: se algo o perturba, a culpa não é do fenômeno em si, mas do seu julgamento sobre ele, e está no seu poder mudar esse julgamento. Imagine que alguém grita consigo. Pode escolher ficar zangado em resposta, e então estará a entregar a essa pessoa o controle do seu estado. Ou pode escolher uma reação diferente. Por exemplo, pensar: esta pessoa provavelmente não está bem ou teve um dia mau. A sua raiva é problema dela, não meu. Ou até mesmo analisar com curiosidade: interessante,
Por que estas palavras o afetam tanto? Assim que compreende que entre o acontecimento e a sua emoção há uma pequena lacuna, uma lacuna para a sua escolha, você ganha uma liberdade incrível. Ninguém mais pode fazer você ficar zangado. As pessoas podem agir de certas maneiras, mas como você vai reagir a isso, só você decide. Essa é a verdadeira independência emocional. Passamos agora à sétima frase, que soa enganosamente positiva, mas que está longe de ser estoica. Espero que tudo corra bem. À primeira vista, o que haveria de mal nisso? A esperança é, afinal, um sentimento positivo que nos impulsiona. Esperamos passar num exame, conseguir um emprego, que os nossos entes queridos gozem de boa saúde. Mas os estoicos veem a esperança com grande desconfiança. Para eles, a esperança é uma forma passiva de desejo. Quando apenas esperamos, entregamos o controle ao destino, à sorte, a qualquer um, menos a nós próprios. Sentamo-nos e esperamos que um desfecho favorável aconteça por si só, como que por magia. É a postura de uma criança que espera que os pais resolvam todos os seus problemas. Já o estoico é um adulto. Ele não espera, ele prepara-se. Em vez da esperança passiva, os estoicos utilizam uma ferramenta poderosíssima chamada premeditatio malorum, que pode ser traduzido como premeditação do mal ou antecipação do pior. Parece sombrio, mas na verdade é uma técnica muito prática. Antes de um evento importante, como uma apresentação pública, a pessoa que apenas espera afasta de si os pensamentos negativos. O estoico, por sua vez, faz o oposto. Ele senta-se e tranquilamente imagina tudo o que pode correr mal. Posso esquecer o texto, o projetor pode avariar, podem fazer-me uma pergunta capciosa, a sala pode estar barulhenta. E depois, pânico, não. Em seguida, ele pergunta a si mesmo: e o que farei em cada um desses casos? Se eu esquecer o texto, terei os meus pontos principais comigo. Se o projetor avariar, estou preparado para apresentar 100 diapositivos. Se me fizerem uma pergunta capciosa, terei as respostas possíveis já pensadas. No final, em vez da esperança cega, o estoico alcança a confiança. Ele está preparado para o pior e, por isso, nada o desestabiliza. Ele não espera bom tempo, simplesmente leva um guarda-chuva. Esta postura proativa é o que distingue o praticante maduro do estoicismo de uma pessoa que vive num mundo de ilusões e esperanças vazias. O oitavo ponto da nossa lista é uma frase alimentada pelo ego e pela sede de reconhecimento. Vou provar a todos eles. Este pensamento muitas vezes se torna um motor poderoso. Fomos magoados, desacreditados, demitidos, e um fogo se acende dentro de nós. Vocês verão, eu serei bem-sucedido, rico, famoso, e vocês se arrependerão. Vou provar o meu valor. Este é o roteiro de vingança tão adorado nos filmes de Hollywood. Mas um estoico nunca cairá nessa armadilha. Por quê? Porque o desejo de provar a todos é uma forma de escravidão. Quando a sua principal motivação é a opinião alheia, você os torna seus mestres. Seu humor, sua autoestima, sua felicidade, tudo isso fica nas mãos deles. Você não vive a sua própria vida, mas está constantemente olhando para trás. O que eles vão pensar? Será que valorizaram o meu sucesso? Estarão eles com inveja suficiente? É uma corrida interminável e exaustiva pela aprovação alheia. Um estoico, por sua vez, compreende que a única opinião que realmente importa é o seu próprio julgamento sobre suas ações. A única pessoa com quem ele compete é consigo mesmo de ontem. Seu objetivo não é impressionar a multidão, mas viver em harmonia com seus princípios e virtudes. Como dizia Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. O desejo de provar algo é justamente esse sofrimento na imaginação. Revolvemos na mente cenas de nosso triunfo, imaginamos os rostos surpresos daqueles que nos ofenderam, mas na realidade, isso traz apenas uma satisfação passageira. A verdadeira força reside em fazer as coisas certas,
simplesmente porque são certas. Desenvolver-se não para que alguém o valorize, mas para se tornar a melhor versão de si mesmo. Um estoico não precisa provar nada a ninguém. Basta-lhe a aprovação de sua própria consciência. E este é o apoio mais seguro e estável da vida. Aqui está a nona frase que serve como um sinal de alerta para qualquer estoico. A culpa é toda dele, ou as coisas deram errado por causa dela. Esta é, talvez, a forma mais fácil e tentadora de lidar com o fracasso: encontrar um culpado. O projeto falhou. A culpa é do colega que não fez a sua parte. O relacionamento terminou. A culpa é do parceiro que não deu atenção suficiente. Não cumprimos uma promessa? A culpa é das circunstâncias que nos impediram. Transferir a culpa é um reflexo mental que instantaneamente nos livra do desconforto e da responsabilidade. Ele protege o nosso ego frágil. Afinal, se a culpa é de outra pessoa, significa que está tudo bem conosco. Somos bons, inteligentes e capazes. Simplesmente não tivemos sorte com o ambiente que nos cerca. Mas o estoico vê nisso não uma proteção, e sim uma fraqueza e auto-engano. Epicteto dividiu muito claramente as pessoas em 3 categorias. O ignorante, dizia ele, culpa os outros pelos seus males. Aquele que começou a aprender, culpa a si mesmo. E o sábio não culpa ninguém, nem os outros, nem a si mesmo. O que isto significa? Significa que o estoico sempre começa a análise de qualquer problema a partir de si. Mesmo que, objetivamente, outra pessoa tenha cometido um erro, a primeira pergunta que o estoico fará a si mesmo não será: quem é o culpado? Mas sim: o que eu fiz ou deixei de fazer que levou a este resultado? Qual é a minha parcela de responsabilidade nesta situação? Quais das minhas expectativas estavam erradas? Como reagi ao erro da outra pessoa? Esta abordagem não tem nada a ver com autoflagelação. O seu objetivo não é lamentar-se ou cobrir a cabeça de cinzas, mas sim encontrar onde concentrar os seus esforços. Não pode mudar outra pessoa, não pode forçar alguém a admitir a culpa, mas pode sempre mudar a si mesmo, as suas reações e as suas ações futuras. Ao culpar os outros, damos-lhes poder sobre a nossa vida e nos aprisionamos no papel de vítima eterna. Ao assumir a responsabilidade por nós mesmos, recuperamos esse poder. Este é o caminho da mentalidade infantil para uma postura adulta e consciente. A 10ª frase, impensável no vocabulário de um estoico, é simplesmente: que tédio! O tédio é aquela sensação arrastada e desagradável quando o tempo parece rastejar e não há nada para fazer. Sentamos numa fila, estamos num transporte público, ficamos sozinhos em casa, e logo pegamos o smartphone para preencher o vazio. Para a pessoa moderna, o tédio é um estado quase insuportável. Tememos ficar a sós com os nossos pensamentos. Mas um estoico olharia para isso com surpresa. Para ele, o tédio não é um problema, mas um sintoma. Um sintoma de um mundo interior pouco desenvolvido. Como pode alguém ficar entediado quando tem o objeto de estudo mais interessante e complexo? A sua própria mente? Como disse Sêneca: enquanto viveres, enquanto estiveres entre os homens, aprende. Para um estoico, o mundo é uma fonte inesgotável de observação, reflexão e autoaperfeiçoamento. Quando um estoico se encontra numa situação que chamaríamos de tediosa, ele não vê um vazio, ele vê uma oportunidade para refletir sobre o dia que passou, analisar as suas reações, recordar uma citação sábia e aplicá-la à sua vida, simplesmente observar as pessoas ao redor, sem julgar, mas tentando compreendê-las, praticar a sua atenção plena, focando na respiração. Para um estoico, não existe tempo vazio. Cada minuto é uma oportunidade para a prática. O tédio é uma escolha. É o reconhecimento de que entregou o controle do seu estado a estímulos externos. Se não há uma série, um feed de notícias ou entretenimento, você se perde. O estoico, por sua vez, carrega a principal fonte de entretenimento e significado dentro de si.
A sua mente é o seu reino, o seu laboratório e a sua biblioteca. E num lugar assim, simplesmente não há espaço para o tédio. Por isso, da próxima vez que sentir tédio, não se pergunte, o que posso fazer? Mas sim, em que coisa interessante posso pensar agora? A 11ª frase que você nunca ouvirá de um estoico é: começarei na segunda-feira. Ah, a tão sonhada segunda-feira. O dia em que nos prometemos uma nova vida. Parar de fumar, ir para a academia, começar a aprender um novo idioma. Criamos a ilusão de um começo perfeito, transferindo a responsabilidade do nosso eu de hoje para o nosso eu futuro. É uma maneira bastante cômoda de não fazer nada no presente, mas ainda assim nos sentirmos bem, pois o plano já está traçado. Para um estoico, porém, adiar a vida para depois é um absurdo. Um dos maiores roubos que alguém pode cometer contra si mesmo. O estoicismo é a filosofia do momento presente. O único tempo que realmente possuímos e podemos controlar é o agora. O passado já se foi, e não podemos mudá-lo. O futuro ainda não chegou, e não nos pertence. Tudo o que nos resta é o instante presente e a nossa escolha de como vivê-lo. Dizer, começarei na segunda-feira, é, voluntariamente, desvalorizar e descartar o dia de hoje, e de quebra, a terça, a quarta, é uma declaração de que esses dias não são bons o suficiente para você se tornar melhor. Um estoico, por sua vez, compreende que as grandes mudanças não são o resultado de um único impulso decisivo em um dia ideal qualquer. Elas são a soma de milhares de pequenas e corretas decisões, tomadas no aqui e agora. Como Marco Aurélio constantemente se lembrava, não vivas como se tivesses 10.000 anos pela frente. A morte paira sobre ti. Enquanto vives, enquanto está em teu poder, sê bom. Para um estoico, não há tempo mais adequado para agir do que o presente momento. Por isso, ele não espera pela segunda-feira. Ele começa agora. Para finalizar, o 12º ponto, que talvez pareça um pouco inesperado. A frase é a seguinte: não me importo com o que os outros pensam. À primeira vista, parece bem estoico, não é mesmo? Não depender da opinião alheia, ser autossuficiente. Muitos até consideram isso um dos principais pilares do estoicismo. No entanto, há uma nuance muito importante e sutil que distingue o estoico sábio do eremita antissocial. Ao dizer não me importo, a pessoa muitas vezes se refere a uma completa e total indiferença em relação à sociedade. É uma posição de isolamento, por vezes até de arrogância. Estou acima de tudo isso. Suas opiniões não têm peso para mim. O estoico, contudo, nunca desprezará a sociedade. Pelo contrário, um dos pilares fundamentais do estoicismo é a ideia do cosmopolitismo, a consciência de ser um cidadão do mundo, parte de uma única comunidade humana. Os estoicos acreditavam no dever para com os outros, na importância da cooperação e da harmonia social. Qual é então a diferença? O estoico não é indiferente às outras pessoas, mas ele é de fato indiferente a elogios infundados ou críticas não construtivas. Ele não busca a aprovação da multidão e não teme sua desaprovação. Sua autoestima não depende de aprovação ou rejeição popular. Ele não fará algo errado apenas porque é popular e não se absterá de uma ação correta por medo de ser ridicularizado. Porém, ele ouvirá atentamente um conselho sábio. Ele valorizará a opinião de uma pessoa competente. Ele se preocupará com sua reputação porque entende que ela é uma ferramenta para interagir eficazmente com os outros. Simplificando, o estoico filtra a opinião alheia através do crivo da razão e da virtude. Ele pergunta a si mesmo: esta opinião é baseada na verdade? Isso me ajudará a melhorar? Essa pessoa fala por desejo de ajudar ou por inveja? Portanto, a verdadeira postura estoica não é não me importo com o que os outros pensam, mas sim valorizo as relações com as pessoas, mas minha fortaleza interna não depende de seus julgamentos passageiros. É um equilíbrio entre responsabilidade social e liberdade interior. Finalmente, chegamos ao ponto crucial. A frase mais traiçoeira,
aquela que um estoico jamais proferiria, pois contradiz a própria essência da sua filosofia. Ela soa incrivelmente positiva, e muitos de nós, de fato, constroem toda a sua vida em torno dela. A 13ª. Eu só quero ser feliz. Inesperado, não é? Mas por que um estoico não diria isso? Porque para ele, a felicidade no nosso sentido convencional é uma emoção passageira, totalmente dependente de circunstâncias externas. Consegue uma promoção e está feliz, perde-a e fica infeliz. É uma verdadeira montanha-russa emocional. O estoico, por sua vez, não busca a felicidade, mas sim a eudaimonia. Essa palavra grega pode ser traduzida como florescimento ou uma vida bem vivida. É um estado de profundo bem-estar interior, que não depende de o sol estar a brilhar ou de estar a chover. A eudaimonia é o resultado de uma vida vivida em harmonia com a virtude, a razão e a natureza. É a serenidade que advém da consciência de que fazemos tudo o que está ao nosso alcance e aceitamos o que não podemos mudar. Essa é a verdadeira e inabalável fortaleza da mente. Portanto, o objetivo não é proibir a si mesmo de usar essas 13 frases. O que importa é compreender a mentalidade que as sustenta. Ao mudarmos nosso pensamento, transformaremos tanto nossas palavras quanto nossa própria vida. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se ele o fez refletir, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder novas lições de sabedoria prática. Agora, uma pergunta para você. Qual dessas 13 frases ressoa mais frequentemente em sua mente? E você está pronto para tentar encará-la sob a perspectiva de um estoico? Deixe sua resposta nos comentários abaixo.